Oi, pessoal. Oi, Cristina. Sua Oi, linda. Dulce. Oi, Dulce. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. E bora nessa, né? O poder da consciência, O poder da Cristina. consciência. Vamos lá e levar o nosso poder da consciência, levar a consciência para que o poder aumente, né? Sim. Ai, gente, quanta coisa. Esse livro é do Neville Goddard. Nós vamos fazer aqui Uma uma maratona. uma maratona de Neville Goddard com Esther Hicks, né? Os Abrahams. Então, nós vamos ler um do Neville e um da Esther. Um do Neville e um da Esther. E até a gente resolver mudar isso, entendeu? Enquanto estiver gostoso, a gente está indo. E é isso que a gente começa hoje aqui, O Poder da Consciência, um livro pequeno. E o próximo vai ser A Lei da Atração da Esther Hicks, tá? Então se liga aí no movimento, já vai lá na livraria do Universo Consciência, já compra, porque aí dá tempo de você receber o livro, fazer suas anotações, né, no livro, que é super gostoso fazer isso. Mas para leitura aqui a gente está usando o livro digital. Você também pode escolher ter o livro digital, né? Entrar lá e baixa o Kindle gratuito no seu computador, no seu celular ou no seu tablet e, e você consegue fazer isso lá no Amazon e você compra o livro digital e lê aí com facilidade, inclusive tem a facilidade do Kindle de comprar um livro em inglês e ele traduz. É muito Uhum. legal. Legal. Tradução é aquela interessante, né? É uma tradução interessante, mas para quem está escolhendo ler algum aí que ainda não tem em português, isso aí. Uhum. Então Verdade. vamos, Cris. O poder da consciência. Cris, você está bem? Tá tudo certo por aí? Tá tudo certo, graças a Deus, amor. Vamos, que eu tô assim, agora querendo poder me identificar com essa consciência cada vez mais expandida. Né? Esse clube de leitura, para mim, ele está sendo fabuloso e eu realmente acredito que está sendo contribuição para muitas pessoas. Para quem não tinha hábito de leitura, para quem já tinha, para quem nunca leu esses livros, para quem está lendo pela primeira vez. Então, realmente, eu acredito nessa nossa contribuição, nesse nosso servir, e o quanto que isso está me fazendo, assim, expandir cada vez mais em pensamento, consciência, sabe, assim, no controle das minhas emoções, identificando tudo, tá lindo demais. Então tá E a bom. gente, Você está ouvindo um barulho? não, eu escutei agora, mas eu acho que foi aqui, um barulho de um caminhão passando aqui na rua. E assim, a gente leu, né, o Segredo, o Sentimento é o Segredo, do Neville, e foi um livro, assim, que me deixou muito, muito tocada, sabe, de verdade, porque ele é um livro muito pequeno, e eu lembro de você falando, gente, é como se fosse um riacho, um poço bem profundo, né, ele é pequeno e ele é profundo, e realmente, dos livros que a gente leu, cada um tem a sua impressão, né, energética e a sua contribuição para esse crescimento, mas esse foi fantástico. Então, essa maratona aqui, eu acho que todo mundo vai ter muito a ganhar. É isso. Exatamente. Principalmente porque tanto o Neville quanto o Abrahams, os Abrahams, né? O Esther Hicks com Jerry e com o Abraham, eles, eles abrem muito essa consciência do quanto a gente cria com a nossa mente, né? Uhum. Então ele traz o seu poder como co-criador e ele mostra como fazer isso. Os dois fazem isso e eu acho que os dois se complementam. Eu acho muito interessante essa parceria aqui que a gente está fazendo de Abrahams e Neville. Então vamos Isso lá. mesmo. Posso começar? Lógico. Eu vou fechar Então aqui o vou lá. portão. Deixa eu só pedir uma coisa aqui para Marcelo, peraí. Vamos lá. O poder da consciência. E ele começa trazendo
uma passagem da Bíblia, de Efésios capítulo 5, versículo 13, que fala assim: todas as coisas, quando são admitidas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Então, vamos lá. Eu acho que esse daqui é um parágrafo do rapaz que fez a tradução, se eu não me engano, tá? É isso mesmo. Capítulo 1. Eu sou. Todas as coisas, quando são admitidas, porque o Neville traz aqui na primeira frase, todas as coisas, quando são admitidas, se manifestam pela luz, pois tudo se manifesta em luz. A luz é a consciência. A consciência é manifestando-se em legiões de formas ou níveis de consciência. Não há ninguém que não seja tudo o que é para a consciência. Embora expressa em uma série infinita de níveis, não é divisional. Não há separação real ou lacuna na consciência. Eu sou não pode ser dividido. Eu posso conceber-me a ser um homem rico, um homem pobre, um mendigo, um ladrão. Mas o centro do meu ser permanece o mesmo, independente do conceito que tenho de mim mesmo. No centro de manifestação só há um eu sou manifestando em legiões de formas ou conceitos de si mesmo. E o eu sou o que sou. Gente, é o que a Cristina falou, né? Eu falei com a Cristina assim antes de começar. Eu acho que com uma semana a gente lê esse livro. Ela, como você é iludida. Ela falou assim: eu comecei a ler, eu estou refletindo sobre o primeiro parágrafo ainda. E, gente, verdade, né? O conceito de poço é o mais próximo do que esses livros são. Eles são pequenos em número de páginas, porém muito profundos em consciência. E a gente vai ter que ir, né, trazendo consciência aqui e recebendo consciência, né? Vamos ativar aqui as consciências, porque é muita coisa, é muito profundo o que ele traz, né? E ele começa falando que a luz é a consciência. E o que é a luz? A luz é energia. E tudo que existe é energia. Por quê? Porque tudo que existe é feito de átomos. E os átomos são feitos de energia. E é claro que a consciência, ela não necessariamente é feita de átomos, mas ela é feita de energia. Então, a luz é a consciência. A consciência é Aí me vem o conceito da matriz divina, né? Não dois. Não dois. Né? Então, tudo que existe é uma coisa única, manifestando-se em legiões de formas ou níveis de consciência. Ou seja, o que existe, uma consciência única, se manifesta em tudo que a gente acha que é diferente. Então, a consciência do todo, né? A consciência, essa consciência gigantesca, ela se manifesta em forma de dulce, em forma de caneta, em forma de óculos, em forma de caderno, de mesa, de computador, de Cristina, né? De tudo que você possa pensar agora. Então, tudo que existe é consciência. É uma consciência manifesta, né? E o Neville traz essa ideia de manifesto e não manifesto. Então, é como se o todo, essa inteligência infinita, criadora de mundos, né, que a gente pode chamar de Deus também, quem gosta, pode chamar de Deus, ela seria a consciência não manifesta.
é a fonte. E tudo que é palpável, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente pega, tudo que a gente sente, tudo que é invisível também, mas que de uma certa forma é matéria, é manifesto. É a consciência manifesta naquela forma. Porque não existe nada além de Deus. Tudo existe dentro de Deus, dentro dessa imaginação, dentro desse sonho de Deus, vamos falar assim. E esse é um conceito meio polêmico, né? Mas é o conceito do Caibalion que eu gosto, que eu estudo, que faz sentido para mim hoje, né? Ai, gente, tem um batuquinho aqui em cima de mim. Como e pode aí, ser melhor? Como pode melhorar? Como pode parar o batuquinho, por favor? E o que acontece, Dulce? Esse conceito que o Caibalion traz, a gente viu também na matriz divina, né? Assim como a gente viu também na Ciência para Ficar Rico. Então, é cada vez mais nítido isso, né? De que essa ideia de Deus, a fonte, o todo, né? Ele está em tudo. Ele é o todo. E vai ficando cada vez mais a gente vai ficando cada vez mais confortável para introduzir esse conceito no nosso ser, no nosso pensar, no nosso jeito de enxergar a vida, né? Vai ficando bem, bem tranquilo. Exatamente. E outra coisa que ele traz aqui, olha só, ela também se manifesta em níveis de consciência. Eu tenho no canal um vídeo até antigo que fala dos 7 níveis de consciência. E é claro que, na verdade, existem milhões de níveis de consciência, mas a gente pode dividir em grupos maiores, que são 7. E existem vários degraus, né, dentro desses níveis. Mas, então, a consciência, ela se manifesta também em vários níveis. E cada um de nós podemos dizer assim, que nós estamos ao mesmo tempo em vários níveis de consciência, dependendo do assunto. Tem assunto que eu tô lá no nível do porco ainda. Tem assunto que eu já tô lá quase vamos falar assim, na iluminação. Tem gente que tem assunto que tá lá quase na iluminação. Não é o meu caso não, tá, gente? Eu ainda tô longe disso. Mas assim, eu tenho expandido muito. Através do quê? Através da permissão. Eu me permito fazer chegar até mim consciências novas e eu refletir sobre aquilo. Isso é legal para mim? Porque às vezes a consciência nova ela vai substituir uma crença que estava me limitando. Então eu tenho permitido que isso chegue até mim, porque de verdade, até muito pouco tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, tudo isso aqui para mim, gente, não fazia sentido nenhum. Se eu lesse um livro desse, eu não ia passar da primeira página, eu não ia entender nada, entendeu? Eu ia falar assim, esse cara é louco, e já tinha desistido, entendeu? Eu não me permitia, eu achava que eu estava certa, que a minha consciência já era a melhor que eu podia ter, e pronto, sabe, Gabriela Cravo Canela? Era Dulce Cravo Canela. Então, quando a gente se permite, a gente está iluminando a nossa consciência. E às vezes a gente escolhe, não, eu quero continuar com o meu antigo conceito mesmo e está tudo certo, né? Mas se a gente não se permite olhar por outros ângulos, a gente nunca vai ter outras percepções. E é isso que expande a consciência, você ter várias perspectivas de uma mesma coisa. E aí você escolhe por qual perspectiva você quer olhar aquilo. Qual perspectiva está mais de acordo com os meus sonhos? Qual perspectiva me faz mais bem, que deixa meu coração quentinho, gostoso, cantando? Qual perspectiva que me alegra? Né? E aí você vai escolher dentre as várias, e não só aquela única e exclusiva. Então, isso é que expande a consciência, viu, pessoal? Então, se permitam ver vários vídeos,
seguir canais que às vezes você ainda nem está concordando muito com aquilo, mas se permita ouvir, se permita perceber se aquilo, de repente, não é apenas uma perspectiva diferente de algo que vai fazer você expandir. Então, ele fala assim, não há ninguém que não seja tudo o que é para a consciência. Então, você já é tudo. Você já é tudo. Você já tem tudo. Você já é e já tem tudo. Por quê? Porque Deus é você e você é Deus. E Deus está em você e você está em Deus. Então, tudo você já tem. Só que você escolhe como que você quer viver isso. Então, quando a gente fala assim, eu escolho ter uma vida mais leve, mais divertida, mais o quê? Você está fazendo uma escolha de como que você quer que isso que você já é seja. E às vezes a gente tem que mudar de perspectiva para criar isso. Às vezes só mudando a perspectiva que a gente cria, porque às vezes a gente está olhando por um ângulo negativo que não nos deixa criar o que a gente quer. E deixa eu só complementar um pouco essa mudança de perspectiva. Quando você muda, você consegue mudar tanta coisa. Tudo. Sabe aquela coisa assim, de você olhar só por esse viés e dar um passo atrás, o quanto amplia a sua visão sobre um mesmo assunto. Quando você consegue ter esse discernimento de expandir a sua perspectiva, a forma como você está enxergando aquele assunto, aquele problema, porque você está tão focado ali que você só vê o problema. Se você se permite se distanciar um pouco, dar uma volta, olhar, sabe assim, pensar sobre aquilo enquanto você caminha, enquanto você faz uma outra atividade mais leve, mais prazerosa para você, você vai ter outras ideias a respeito daquilo. Você está ampliando a tua perspectiva e automaticamente você virá ideias mais interessantes, mais leves, mais divertidas para você sobre esse mesmo assunto. É muito legal isso. Exatamente. E olha que legal que ele fala, né? Você não pode ser dividido. Você pode conceber essa experiência, né? Ser o que você quiser. Você pode ser saudável, pode ser doente, pode ser rico, pobre, pode viver a experiência que você quiser aqui. Você aqui cria isso. E é claro que isso tem tudo a ver com o seu nível de consciência, com como você se enxerga, né? E com o conceito de si mesmo. E é claro que a gente está falando desse conceito limitado, dessa experiência aqui, né? Porque, na verdade, em consciência, você sabe que você é tudo, que tudo você pode, que nada te é limitado. Só que nós fomos recebendo mentiras e mentiras e mentiras e guardando essas mentiras, e isso acaba criando limitações para nós mesmos. E isso só existe aqui, porque o nosso poder é infinito, porque nós somos deuses, nós não somos deuses, nós somos Deus. E Deus é nós, entende? Então, é tudo uma coisa só. Então, nós temos o mesmo poder, claro que limitado pelo nosso nível de consciência. Então, ele fala que o eu sou é uma autodefinição do absoluto. O que você fala depois do eu sou? Hoje mesmo, eu atendendo uma amiga muito querida, que estava num momento de muito desespero. Gente, ela falou tantas abominações sobre ela mesma, que por fim eu falei assim, para, por favor, vamos parar? Porque tudo isso que você está falando, você está criando, são profecias autorrealizáveis. Você está criando para você mesmo uma coisa muito, muito, muito pesada. E eu sei que não é isso que você quer. Só que tem uma coisa na Bíblia que fala assim, né? Que como que Deus criou o mundo, o universo? Ele poderia, lá está escrito assim, que ele criou com palavras.
Ele poderia ter criado só com o querer dele, né? Podia estar escrito assim, ele decidiu e criou. E ele pensou e criou. Ele, sei lá, ele imaginou e criou. Podia estar escrito tudo isso, porque tudo isso é verdade, mas está escrito, ele falou, faça-se luz. Faça-se isso, faça-se aquilo. Então, gente, a palavra, ela tem uma força de manifestação muito grande. E é claro que hoje, olhando a Bíblia como um livro de poder, um livro de manifestação, é um livro muito alegórico, né, que você tem que interpretar muito ali, mas tem coisa que você precisa entender por que está escrito assim. Por quê? É claro que o que você fala, às vezes, está desconectado do que você está pensando. Tem gente que consegue fazer isso, pensar uma coisa e falar outra. Mas normalmente você fala do que o seu coração está cheio, né? Normalmente é isso. Então o que você fala é manifestação do que você está sentindo e pensando. Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala, gente, porque isso já é uma manifestação. Depois que você reverbera isso, isso é uma frequência sonora que reverbera ao infinito. Vamos tomar muito cuidado, e principalmente quando você começa a frase com eu sou. E a Cristina, ela trabalha muito essa questão, né, do eu sou, por causa da desprogramação neurobiológica, porque você programa muita coisa em você por falar um monte de meleca depois do eu sou. E aí, se você acha que tem um monte de meleca para desprogramar, né, chama a Cristina aí, vai desprogramar isso. E aí, se você quiser reprogramar, você vem e me chama e a gente faz uma reprogramação mental. E para quê, gente? Para você entender quem você é de verdade, né? Quem você acha que é? Quem você está dizendo que é? E aí ele fala aqui, ó. Eu sou é a autodefinição do absoluto. Ou seja, tudo que você disser vira um absoluto. Ah, mas eu falei brincando. Sorry, baby. Já foi. Entendeu? Porque o universo, ele não entende o que é brincadeira, o que é piadinha, o que é ironia. Tudo para ele é verdade. O seu subconsciente também. Você está reprogramando o seu subconsciente com brincadeira. Não. Vamos falar sério? Não brinca com isso, não. Não brinca com coisa séria. A fundação sobre a qual tudo repousa. Cara, presta atenção nessa frase. A gente podia ficar um mês falando dela. Eu sou é a primeira causa de substâncias. Eu sou é a autodefinição de Deus. Então, quando você está falando eu sou alguma coisa, você está falando Deus em mim, é isso. E aí você define o absoluto de você. Eu sou me enviou a voz. Isso está lá no Êxodo, né? Lá na Gênesis, né? Lá no começo da Bíblia. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai para pegar os 10 mandamentos, né? E ele perguntou para Deus, ele falou, porque Deus mandou ele levar aquilo para os grandiosos reis, né, daquela época. E ele perguntou, mas aí eu chego lá e eu falo que quem me mandou? Tipo assim, eu tô mandando ele, né? Como é que ele vai acreditar em mim? E Deus fala, diga que o eu sou me enviou até vós. Que aquilo ia fazer sentido para o coração da pessoa, sabe? Deus sabia o que ia manifestar ali com essas palavras. E ao mesmo tempo, ele estava dizendo o seguinte: quando você diz eu sou, você está falando de mim. Eu sou o que sou. E aí, o que você é o que é, Cristina?
Eu sou muita luz. Sou luz, sou amor, sou consciência, sou um ser infinito, imortal. Sou um ser imortal. Crescendo, expandindo, aprendendo sempre, me honrando, aprendendo a honrar. Tudo isso que eu tenho descoberto em mim, tudo isso que eu tenho me permitido ser Deus aqui. É isso, minha amiga, é isso mesmo. E assim, o quanto a nossa consciência resiste em dizer que somos Deus. Uhum, eu sou O Deus. quanto ainda a gente resiste, bota resistência nisso de reconhecer a nossa divindade. A gente, por quê? Porque nós fomos programados a sermos o verminho, sabe? O nada, o pequeno, o pobrezinho, o coitadinho, a vítima. Como é que eu assumo agora que eu sou o criador de tudo que há? E quando eu mudo alguma coisa em mim, eu mudo o universo. Como é que eu assumo que a gente acabou de ler e estudar na matriz divina? Que eu sou o todo. Como é que eu assumo isso? Como é que eu desprogramo tudo isso? E aí você já começa trazendo os conceitos que esse livro aqui já nos trouxe, né? Porque, assim, olha para isso, bota luz nisso. Você entende? Porque todas as manifestações se dão à luz. Então, assim, quando você começa a olhar, né? E aí você percebe nitidamente que, né, como você disse, quanta gente resiste ainda a assumir eu sou Deus, porque essa poderia ser a minha primeira fala, quando você me pergunta, Cris, o que que você é? E foi a última, mas porque eu vou trazendo todos esses elementos que é Deus, que são definições de Deus, né? E incorporando tudo isso em mim. Então, quando você diz, olha, eu sou Deus, não é uma pretensão, não é presunção, é você reconhecer a luz do amor, a luz da verdade, que tudo aquilo que você acredita e crê é você. Exato. Que você não é feito de algo diferente, distante disso, já que você é ele mesmo, uma fração dele, a projeção Exato. dele. E assim, fração não existe para Deus, porque Deus não se divide, ele é único. Então percebe que Deus ele não é uma fraçãozinha na Cristina, uma fraçãozinha em mim, uma fraçãozinha em você. Ele é todo. Ele é todo em cada um de nós. Ele é inteiro em cada um de nós, em tudo que há, e não é só nas pessoas, não. Ele é inteiro nos animais, nas coisas, na natureza, ele é inteiro em tudo que há. Porque, conforme ele trouxe aqui em cima, é em tudo que existe, né? Ele se manifesta em legiões de formas, não só formas humanas, em várias, em infinitas formas. Tudo é isso, essa inteligência infinita que a gente pode chamar de Deus, que a gente foi programado a chamar de Deus, né? Mas que é, na verdade, muito mais do que qualquer programação já nos trouxe. Vou... Segue aí, Cris. Sigo, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Bom, a gente parou aqui, estava indo um pouquinho adiante. Eu sou auto... Seja ainda, e saiba que eu sou Deus. Tá. Ainda na página 1, amiga. Eu já... No meio Peraí. da página 1. Começa para mim. Eu sou um sentimento. Não. Pode ser isso. Eu sou o sentimento de consciência permanente. Eu sou é um sentimento de consciência permanente. O centro da consciência é o sentimento de eu sou. Eu sou, eu posso esquecer quem eu sou, aonde eu estou, o que eu sou, mas eu não posso esquecer que eu sou. A consciência de ser permanente, a consciência do ser permanece.
independentemente do grau de esquecimento de quem, onde ou que eu sou. Eu sou é o que, em meio às formas inumeráveis, é sempre a mesma. É constante, né? É contínuo. É o porto seguro, é aquilo que é. Você fala, não, isso aqui não é mentira, é verdade. Essa grande descoberta da causa revela que, bom ou mal, o homem é, na verdade, o árbitro de seu próprio destino, que é o seu conceito de si próprio, que determina o mundo em que vive, o seu conceito de si mesmo e suas reações à vida. Cristina, vamos comentar isso. É a autoimagem. Isso hoje a neurociência traz muito forte, né? A psicologia, a neurociência traz muito forte. O que você pensa sobre si mesmo? Tem um vídeo aqui no canal que fala, não, eu acho que tem mais de um vídeo que fala sobre a autoimagem. E de verdade, o que você pensa sobre si, e sobre as coisas, e sobre como o mundo funciona, e sobre as pessoas, e sobre tudo, determina como as coisas funcionam, como você funciona, como o mundo funciona para você. E aí, se você fica repetindo coisas do tipo, as coisas dão certo só para os outros, para mim não dá. Você está criando isso. Você está criando isso. Criador de mundos e coisas, e estrelas, e vidas. Está criando dificuldade. Querendo criar facilidade, entendeu? É a inconsciência total. E Então, assim, às vezes, olha para isso. não é só a inconsciência, né? E antes eu ficava até assim, nossa, como que é isso de anticonsciência? Mas é esse espaço em que, às vezes, tendo a consciência, então, assim, não é uma questão de estar inconsciente, porque quando você está inconsciente, você não sabe. Mas quando você tem consciência, você já sabe. E ainda assim, você acaba tendo uma ação de anticonsciência. E muitas vezes as pessoas têm essa consciência do quanto que é importante ela trabalhar essa autoimagem, do quanto é importante ela ver, reverenciar e, sabe, trazer essa relação, que tudo parte dela. E ainda tendo essa consciência, ela age na anticonsciência. Ou na patetice, como eu costumo dizer aqui também. Você entendeu? O que é isso? Então, assim, para de patetice. Para de graça. Exatamente, minha amiga, é isso. A patetice resume tudo. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Eu sou é o que, em meio às formas inumeráveis, é sempre a mesma. Essa grande descoberta da causa que revela que, bom ou mal, o homem é, na verdade, o árbitro. Eu voltei, tá, gente? Não tem problema. É, na verdade, o árbitro de seu próprio destino. E que é o seu conceito de si próprio que determina o mundo em que vive. E o seu conceito de si mesmo e suas reações na vida. Em outras palavras, se você estiver enfrentando problemas de saúde, sabendo a verdade sobre a causa, você não pode atribuir eu sou a doença para outra coisa, senão para o pensamento particular da básica causa substância. Um pensamento que, aí está em destaque aqui, né? Foi produzido por suas reações à vida. E é definida por seu conceito, estou bem. E é por isso que você disse, né? E é por isso que você disse, deixe o homem fraco dizer, eu sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10.
Pois, por sua suposição, a causa, substância eu sou, é pensamentos e deve, portanto, manifestar aquilo que o seu pensamento afirma. Esse princípio rege cada aspecto da sua vida, seja ele social, financeiro, intelectual ou espiritual. E aí, o que que você é? Como você está? Como vai a vida? Né? O que que você vai dizer sobre isso? Pois é, Cristina, e quantas vezes a gente fala assim, né? Eu sou hipertenso, eu sou diabético. Você está atribuindo o eu sou a doença, olha só. Então, quantas vezes nós fizemos isso de forma inconsciente? Gente, e inconsciente não significa que você está dormindo. Existe conceitos e conceitos de consciência e inconsciência, tá? Quando você está dormindo, você está inconsciente, mas tem muita gente acordada e inconsciente. Muita gente que está acordada, tem todos os reflexos, mas está inconsciente. Está sendo o quê? Só um joguete de quê? De criações de outras pessoas. Não assume o seu poder de criar, de mudar, de manifestar. Não se permite. Então, essas pessoas estão inconscientes, estão hipnotizadas. Estão, sabe, a pessoa que não se permite olhar por outros ângulos, olhar para si mesma, olhar para dentro, mergulhar em si mesma e mudar as coisas aqui dentro que não estão bacanas, ela está inconsciente. Total. E mesmo estando acordada, totalmente acordada, ela não precisa estar em coma nem dormindo para ela estar inconsciente. Então, nós precisamos estar conscientes no sentido de acordados e conscientes no sentido de assumindo o nosso poder, a nossa deliberadamente assumindo o nosso poder e o que a gente deseja para nós. E intencionalmente mudando quem nós somos. Mudando essa programação. Isso é consciência. É intencionalidade. Tudo que você faz no piloto automático é inconsciente. A gente fica no piloto automático, gente, mais de 90% do tempo. Mas é muito mais. É tipo assim, é entre 95% e 99% do tempo. E para a gente ir aumentando esse tempo de consciência consciente, você precisa de intenção e esforço. Sim. Muito bem. Olha aqui. Eu sou é que a realidade aqui aconteça o que acontecer, devemos nos voltar para uma explicação dos fenômenos da vida. É o próprio conceito de eu sou que determina a forma e o cenário de sua existência. Tudo depende da sua atitude em relação a si mesmo. O que não vai afirmar como verdade de si mesmo não pode se despertar em seu mundo. Olha isso, gente, que lindo. Deixa eu já dar uma grifadinha aqui, ó. O que não vai afirmar como verdade de si mesmo não pode se despertar em seu mundo. Ou seja, seu conceito de si mesmo como eu sou forte, eu sou seguro, eu sou amado, determina o mundo em que você vive. Em outras palavras, quando você diz eu sou um homem, eu sou um pai, eu sou um americano, você não está definindo você não, você não está definindo seu diferente de, você está definindo conceitos diferentes ou pensamentos da substância, uma relação uma relação de causa com que estou. Aqui estou. Mesmo nos fenômenos da natureza, se uma árvore fosse articulada, diria: eu sou uma árvore, uma macieira, uma árvore frutífera.
E aqui eu entendo, Dulce, que ele já traz um pouco dessa questão de você, do quanto você diz o que é, mas se identificando com os seus momentos atuais de vida dessa existência, né? Ao invés de realmente ficar na essência do que você é, do grandioso eu sou, né? E como, assumindo esse eu sou, você sim é seguro, sim você é amado, sim você é forte, é determinado, e aí você vai se identificando com as suas questões atuais dessa vida. E aí você acaba diminuindo, né? Esse eu sou grandioso, na verdade. A gente vai subindo em nível de consciência, né? E o que a gente afirma de nós mesmos nos ajuda a afirmar isso que nós estamos criando. O que a gente afirma de nós mesmos modifica a nossa realidade. Modifica. Se você é uma pessoa insegura e que você começa a afirmar para si mesmo e para os outros que você é segura, Acabou. isso começa, assim, existe um movimento da mente para o corpo e existe um movimento do corpo para a mente. Então, quando você fala alguma coisa, ainda que para a mente não seja verdade, mas você começa a fingir até, é o fingir até se tornar, você começa a falar e fingir que é. Às vezes, embrulha o estômago, gente. Às vezes, embrulha o estômago. Às vezes, você vai ter ânsia de vômito antes de fazer algo que, na verdade, ainda não é a sua realidade, mas que você está intencionalmente fazendo para se tornar aquilo. Né? Igual você ir lá apresentar fazer uma apresentação para um grupo de pessoas, sendo que você é uma pessoa introvertida, mas você quer se tornar uma pessoa extrovertida. Então você age como se fosse extrovertida, mas aí você tem taquicardia, você tem tremedeira, você tem suador. Então, mas como é que você se torna algo? É fazendo isso. É enfrentando isso, entende? É afirmando, eu sou isso, eu sou isso. E aí você vai reprogramando a sua mente pela ação. Pela ação. E aí o que acontece, né? Só para tentar colocar aqui para fora a minha ideia. A gente recebe, desde muito novo, uma programação de invalidação em vários aspectos. E ainda uma outra programação no que diz o seguinte, que você acaba tendo como defeito algumas qualidades. Por exemplo, uma pessoa pode virar e falar assim, nossa, meu problema é que eu sou muito sincera. Aonde sinceridade é defeito? Fala para mim. Quando machuca os outros, né? Quando você Sim. não tem delicadeza nas palavras, né? Mas Como eu era ainda antes, assim, né? mas, mas A a tua sincera. sinceridade não pode ser um defeito. Um defeito é uma falta de caráter. É. Você não gostar de algo. Então, assim, de repente, o jeito de expressar a tua opinião pode ser modificado. E você vai encontrar um meio para isso. Mas quando você fala assim, nossa, o meu defeito é que eu sou sincera demais, tem alguma coisa errada. E tem gente que fala isso tendo orgulho disso, né? Achando que eu só tenho um defeito, que é ser sincera demais. Às vezes a sua sinceridade não vem só com a sinceridade, vem com o nível de grosseria e falta de empatia pelo outro que é destruidor. E eu tô Destruidor. falando por experiência própria, entendeu? Porque eu muitas vezes abri a boca para me arrepender depois. Então, como é que você muda isso? Intencionalmente. Bota a intenção. Eu sou gentil. Eu sou sincera e gentil. Dá para ser. Sim. E aí o que acontece, né? Quando a gente fala de terapias, a gente está falando de um momento em que você fala assim, ó, eu sou gentil, e aquilo te maltrata tanto, porque no fundo você não se vê merecedor de ser gentil, você acha que você não tem gentileza em você. Mas, na realidade, tudo isso foi fruto de uma programação na qual você muitas vezes não tinha nem consciência, não tinha nem
a consciência de saber se estava escolhendo aquilo ou não para você. Já está ali programado. Você cresce nesse padrão. E aí a vida vem, né? Porque ela é uma excelente professora, né? Assim, uma escola, professora maravilhosa. Ela vem te mostrando, episódio após episódio, que tamanha sinceridade não pode, a tua sinceridade não pode ser mais, né? Ou ser tamanha a ponto de machucar alguém. E aí você, numa primeira lição, você não enxerga isso, numa segunda também não, mas num determinado momento você começa a perceber que alguma coisa não está funcionando bem. Você E vai pode expandindo em consciência e você percebe, né? Enquanto você se mantém no mesmo nível de consciência, você não muda. Você precisa expandir um pouquinho para você começar a se permitir olhar para dentro e falar, cara, isso aqui não tá legal. E quando você faz esses movimentos de expandir, olhou para dentro, viu que não está legal, então assim, você já teve essa consciência e ainda assim você não consegue mudar, verdade, procura ajuda. Porque você pode encontrar muita contribuição nas terapias. E assim, tem muita coisa boa aqui gratuita, a gente oferece muita coisa boa gratuita, não só eu como a Dulce, como uma série de um monte de gente que está aí trabalhando na expansão da consciência. Só que nada de verdade substitui um momento teu, sabe? Esse é um momento de seu na terapia em que você pode trazer a sua questão pontual ali e trabalhar sobre ela, colocar luz sobre aquilo que está te incomodando. Então. E não só isso, Cris. Nada substitui o seu esforço, porque depois da terapia, você vai precisar, não é mágica. Terapia é como se fosse um oxigênio que se coloca, que te dá um alívio temporário para que você trabalhe a sua mente. Porque quando você trabalha a sua mente, você vai mudar os seus hábitos, o seu comportamento, os seus hábitos. E é isso que muda a vida, gente. A terapia é tipo você está com falta de ar, você vai para o oxigênio para te dar aquele fôlego, aquela tranquilidade para você fazer o que se requer. Então, nada muda isso também, entendeu? Então, o esforço, ele existe e é necessário. Mas não tem que ser aquele esforço doído. Tem que ser um esforço gostoso, de tipo assim, cara, eu estou expandindo, eu estou evoluindo, né? Você acha que é legal, né? A gente está aqui, eu falando que eu era uma grossa? Não. Mas a gente mostra as feridas para quê? Para que você entenda que você não está sozinho. Você não está sozinho. Seja lá qual for o seu problema aí, tem solução, entendeu? Mas passa pela mudança de perspectiva, pela sua mudança de autoimagem e pela intenção de se melhorar, pelo autoconhecimento. Exatamente. É autoconhecimento puro. Na veia. Na veia. Na veia. Vai Bora lá, aqui, ó. Quando você sabe que a consciência é a única realidade, conceber-se como algo de bom, ruim ou indiferente, e tornando-se aquilo que ele concebeu-se a ser, você está livre da tirania das causas secundárias. Você estará livre das crenças que as causas externas da sua própria mente que podem afetar a sua vida. No estado de consciência do indivíduo, é encontrado a explicação dos fenômenos da vida. Se o conceito do homem de si mesmo era diferente, tudo no seu mundo será diferente. Seu conceito de si mesmo, sendo o que é, tudo no seu mundo deve ser como é. Ele é claro. Não, Cris, vamos só comentar isso daqui, vamos deixar o resto para. Ah, não, tá no finzinho. Acaba aí. Dois parágrafozinhos, só terminar aqui, ó. É claro que há apenas um eu sou, e você é eu sou. E enquanto eu sou é infinito, você, pelo seu conceito de si mesmo, está exibindo apenas um aspecto limitado do infinito eu sou. Constrói para ti mansões mais majestosas,
ó minha alma, como as estações passam ligeiramente. Deixar a teu baixo não. Deixar o teu baixo abobacado passar. Deixe cada novo templo mais nobre do que o último. Cala-te do céu com uma cúpula mais vasta até tu, na arte do cumprimento livre, deixando a tua concha superada dos agitados mares desta vida. Esse, eu acho que é uma estrofe, né? Desse Oliver Wendell Holmes. Fechamos o primeiro capítulo. E já vai mostrando, né? Vai ser fácil, Cris. É um livro curtinho, ó. 2 dias a gente mata ele. Sei. 2 dias. Tá bom. Tá bom. Foi o que ela disse, gente, aqui nos bastidores. Ai, Cris, imagina, uma semana a gente vai achando. Mas recebe de tudo isso, gente. Vocês podem achar o que vocês quiserem, mas recebe. Cada palavrinha aqui, cada intenção, cada esclarecimento que a gente trouxer aqui, recebe. Não é assim, recebe, escutou e pronto. Não, recebe, vê o que desperta em você, o que você expande na tua consciência de saber, de construir o seu saber, né, sobre isso. Muito bom. Gente, eu já tinha começado a estudar esse livro e eu fiz tanta anotação aqui dos lados, né? Porque eu falei assim, a hora que eu for ler esse livro, eu vou falar sobre essas anotações. Nós não falamos nada das anotações aqui. Nada, eu acho que até porque hoje a minha consciência é bem outra, entendeu? Mas eu vou ler aqui a última nota que eu tinha colocado, que eu acho que vale a pena. Construa em sua mente os melhores conceitos para você. Crie uma imagem forte para os seus desejos e mantenha-os na sua mente. Seja a melhor pessoa que puder. Faça tudo ao seu alcance da melhor forma. Seja grato, seja amoroso. Trabalhe com fé que os seus sonhos já são realidade e que você está no caminho em direção a ele. Então, o que você acredita sobre si mesmo, sobre os seus sonhos, sobre a sua vida, sobre o mundo, as pessoas. Você acha que as pessoas são más e cruéis e exploradoras? Você só vai se encontrar com gente assim. Você só vai atrair gente assim. Começa a perceber que as pessoas não são assim. As pessoas, em sua essência, a maioria, grande maioria delas, são incríveis. São maravilhosas. E todos, mesmo os que você acha que não são bons, porque isso é só uma opinião sua, são expressões de Deus. São formas de pensamento de Deus. Em nível de consciência, às vezes, mais baixo. Mas tudo é Deus. Deus está em tudo, está em todos, e a gente só precisa começar a pensar no que nós desejamos, no que nós queremos ser, no que nós queremos ter, no que nós precisamos fazer para viver no mundo que a gente escolhe. Isso aqui é só a abertura do livro. É só o capítulo 1, gente. E é isso. A gente se vê amanhã, né? Para expandir mais ainda esse poder de consciência. Beijo para todo mundo. Beijo, Cris. Gratidão, amor.